Graça e paz, queridos. Bom dia. Eu queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 5. Queridos, nós estamos aqui no Sermão da Montanha. É muito importante que a gente entenda os dois cenários que estão diante de Jesus com relação à ministração do Sermão da Montanha. Primeiro, uma expectativa do povo de liberdade. Havia o Império Romano, que exercia um domínio, que exercia um jugo sobre a nação de Israel e sobre outras nações, e havia no coração do povo de Israel um desejo de liberdade, ainda que essa liberdade fosse em meio à guerra, à violência, à insurreição. Havia uma certa motivação no coração do povo, porque esse povo tinha um desejo de liberdade, somado a uma expectativa do Antigo Testamento que viria um Messias. Então, a qualquer momento, eles queriam o Messias que efetivasse essa libertação, essa quebra de jugo, e que esse Messias viesse a se assentar no trono físico, político, da hora, momentâneo, de maneira a quebrar esse jugo político, esse jugo do império, a fim de trazer liberdade. E vem Jesus mostrando o seguinte, que o reino de Deus, ele não vem com aparência física, e o reino de Deus não é tomado dessa forma, muito pelo contrário, e é por isso que ele começa com as bem-aventuranças, enquanto alguns queriam tomar posse da terra pela força, pela violência, Jesus vem dizendo, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. O povo estava esperando uma terra física, e Jesus estava falando de uma terra espiritual. Jesus vem no Sermão da Montanha, começando com as bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque na verdade alguns queriam, era rir, o riso da libertação, o riso da quebra do jugo, mas Jesus diz o seguinte, escuta, esses que riem por esses motivos, é porque alguém interviu em suas situações, mas bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque eu mesmo darei o consolo, porque o meu consolo virá, não por qualquer conquista humana ou terrena, mas porque eles encontraram o reino de Deus nos corações. Perceba que Jesus está tentando arrancar do coração desse povo as expectativas erradas e colocar a verdadeira expectativa, tirá-los de uma visão terrena e implantar uma visão dos céus, tirar a violência do coração e implantar a mansidão, a humildade de espírito e todos os elementos compatíveis com o reino mais elevado, que é o reino dos céus e não o reino da terra. Daí as bem-aventuranças. Esse é o perfil do cenário. O outro perfil era a condição religiosa da época. Os escribas, fariseus, saduceus e outros, havia também outras vertentes religiosas da época, mas na sua grande maioria a religião estava corrompida, a religião era fria, a religião partia de uma motivação orgulhosa, presunçosa, egoísta. Muitos dos religiosos da época não levavam as pessoas para Deus, porque a forma de viver de ostentação, de orgulho e de soberba, fazia com que estes homens se tornassem verdadeiramente pedras de tropeço na vida do povo. E é por isso que vem Jesus, e ele começa, por exemplo, as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurado o pobre de espírito, que era exatamente o que o fariseu da época não era. O fariseu da época era rico de espírito. Em que sentido? Ele dizia, eu sei, eu posso, você não pode, você não é, eu faço, eu cumpro a lei. Então ele era rico de espírito, ou se achava rico, na verdade era um rico realmente, entre aspas, ele se achava rico. Mas Jesus diz, bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aquele que diz, tem misericórdia de mim. Aí a gente lembra daquela passagem, daquela parábola entre o fariseu e o publicano. O fariseu nas praças, dizendo, ó Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmolas, eu faço isso, ou seja, eu tenho direito aos céus. E o publicano nem olhava para o céu, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Este é o perfil de um pobre de espírito, que pode se encher de Deus. Tendo isso em mente, queridos, que a gente já falou na semana passada, as bem-aventuranças,
Mas ainda no capítulo 5, quando ele termina as bem-aventuranças, ele entra na temática, que eu não vou ler aqui, você pode ler em casa, porque o nosso tempo é curto. Mas ainda no capítulo 5, a partir do versículo 12, capítulo 5, a partir do versículo 13, quando ele termina as bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte, que quem recebe essas palavras, e quem recebe o reino de Deus no seu coração, ele se torna duas coisas, sal da terra e luz do mundo. Diga, eu sou sal da terra e eu sou a luz do mundo. Amém? Veja que é uma sequência. Por que ele diz sal da terra? Porque quem não receber o reino de Deus no seu coração está se deteriorando. Ele está se estragando com o mundo. Dá uma olhadinha para o mundo. Veja como é que o mundo está se corrompendo. Veja como é que o mundo está se estragando. E por que o mundo se estraga? O mundo se estraga nas suas guerras, nas suas competições, no seu amor ao dinheiro, na sua ganância, na sua cobiça, na sua sexualidade desenfreada, no mundanismo, sem fim. Esse mundo está se deteriorando. Mas quando ele entra com as bem-aventuranças e diz, escuta, faça você diferente e seja você diferente, porque aquele que recebe o reino de Deus em seu coração, ele se torna duas verdades. Primeiro, o sal da terra. O sal é o que impede a corrupção geral. O sal é que impede a deterioração completa deste mundo que está se estragando. Então, por exemplo, você plantado num condomínio, você está salgando aquele condomínio. Você está influenciando aquela empresa. Você é um funcionário, trabalha num setor. Eu fui funcionário de uma empresa da Votorantim por alguns anos. E eu sei o que rola num setor, as conversas e piadas e pornografia e convite para isso e para aquilo. E realmente a coisa rolava solta lá. Mas quando chegava em mim, refreava. Porque as pessoas percebiam, olha, não vamos falar isso porque o Wilson está aqui. Não vamos entrar por esse caminho porque o Wilson está aqui. O que impede que o povo se corrompa em definitivo? O sal. Você é o sal. Você é o sal dentro da sua casa. Você é o sal na sua empresa. Você é o sal no seu local, na sua escola. Agora, Jesus traz uma advertência. O sal não pode se tornar insípido. Porque se o próprio sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder a sua capacidade de salgar e de conservar o alimento, quem o restaurará? Quem é que vai substituir o sal? Não existe. Não há. Estão entendendo? Então, qual que é a advertência? Entender que você é sal. Mas a advertência maior é a seguinte: não se corrompa, não se deteriore você também. Não seja você um produto do meio, muito pelo contrário. Você precisa ser um produto do meio do reino, e não do meio em que você está. Porque senão você se torna insípido, não pode mais salgar, e o sal, que não pode mais salgar, ele para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, um sal que perdia a sua capacidade de salgar, ele acabava servindo para outras coisas que não era a sua finalidade primária, mas já era uma atividade para a qual ele não tinha sido programado a princípio. Então, não perca o sal. A segunda realidade é luz do mundo. Se para o sal a advertência é não perca a sua salinidade, em segundo lugar, se você é luz, não se esconda. A palavra acerca da luz é essa. A luz não vem para ser colocada debaixo da cama, a luz não vem para ser colocada num lugar obscuro, muito pelo contrário, ela vem para ser colocada num lugar de destaque, e naquele lugar ela ilumina toda a casa. Faça uma experiência, coloca a luz num determinado lugar. Se você não quer tanta luz, põe assim meio na parede, põe assim num lugar, né? Se você quer um ambiente mais assim, talvez aconchegante, põe num cantinho.
Mas se você quer que aquela luz realmente ilumine, coloque no lugar estratégico, coloque no lugar onde ele possa incidir sobre todos os lados da casa. E essa é a advertência do Senhor. Eu não posso ser uma luz, essa luz, talvez a luz mais meia luz, ou essa luz meio para deixar um ambiente mais aconchegante, porque a pessoa dorme. Talvez o cristão seja uma luz mais ou menos assim, que dá um certo conforto para as pessoas e eles acabam até dormindo. Mas na verdade, o Senhor diz que essa luz não pode se esconder. E eu pergunto aos irmãos, qual será a intensidade da luz que brilhará na minha vida? Há uma parábola que está relacionada também à parábola da candeia, que vem um pouquinho antes, da semente que brota no coração, e aquela semente que brota num terreno bom, ela produz a 30, 60 e a 100 por um. 30, 60 e 100. Uma semente vai se reproduzir em 30, ou uma semente se reproduzir em 60, uma semente se reproduzir em 100. Dependendo da qualidade do terreno do seu coração e da forma como você recebe essa palavra no seu coração, a sua luz será mais intensa ou menos intensa. Como você recebe a palavra? Como você a coloca em prática? Jesus está falando sobre tudo isso nos seus ensinos. Por isso eu não posso perder a condição de ser sal e eu não posso perder a condição de ser luz. Diga para o seu vizinho, você é sal da terra e luz do mundo. É isso que ele está falando a partir do versículo 13 de Mateus 5. Estamos em Mateus 5, versículo 13. Você pode ir acompanhando aí. Mateus 5, versículo 13. Amém? Quando ele termina o ensino sobre sal e sobre luz, ele diz o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei. Muito pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Porque eu vos afirmo que o céu e a terra não passarão até que toda a lei se cumpra. Nenhum tio escapará da lei. Só que, parafraseando, eu vou cumprir a lei não como os fariseus a cumprem. Porque os fariseus não entendem o espírito da lei. E é nessa hora que ele vai começar a explicar o que ele quer dizer. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que alguém que odiar alguém no seu coração, já matou. Por que Jesus traz esse ensino? Porque ele diz o seguinte, ele quer nos ensinar, como eu já disse algumas vezes, que por detrás de cada lei há um espírito, há uma intenção. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. O semáforo foi feito para a preservação da vida. Foi ou não foi? Então você respeita, não é somente para você não levar multa, acima de tudo, para você não provocar um acidente que prejudique a outra pessoa e se prejudique a si mesmo. Há um espírito por detrás daquela lei. Mas você está às 3 horas da manhã, parado lá, respeitando a lei. E de repente você vê alguém chegando na tua direção, uma pessoa às 3 horas da manhã, e você não sabe qual é a intenção dele. Ele vem com uma aparência de que quer fazer algum mal. O que você vai fazer? Olhar direitinho se não tem nada e seguir adiante. Você vai fazer o que você puder fazer e você vai com calma e você vai. O legalista faz o quê? Ele morre, mas ele não passa. Porque ele não entendeu que aquele negocinho que está ali foi feito para o meu bem. E não eu para aquilo. Quem é o Senhor? Na verdade, não é aquilo sobre a minha vida. Aquilo está lá para me abençoar e abençoar as pessoas. Agora, quem não entende o espírito da lei, se torna escravo da lei, sem saber que a lei foi feita para nos servir. E é por isso que no sábado, as pessoas consideravam o sábado da forma como consideravam, porque achavam que eles tinham que servir ao sábado. E vem Jesus dizendo, escuta, não é para você servir o sábado foi feito para você, para abençoar a sua vida, a sua família, para você não se tornar escravo do trabalho,
Como faziam os legalistas? Eles pegavam a lei e acrescentavam regra sobre regra, porque consideravam a lei mais importante do que as pessoas, sem entender que a lei estava vindo para ajudar as pessoas e para abençoar as pessoas. A falta de entendimento acerca disso fez com que o povo da época de Jesus vivesse uma religiosidade terrível, um jugo, era pesado, era difícil, era muito complicado. E aí vem Jesus dizendo, não pense que eu vim destruir a lei, eu vim para cumprir, mas eu vim para cumprir no espírito da lei. Eu vim para mostrar a intenção da lei. Por exemplo, o não matarás não é somente para você não levar alguém para a sepultura, porque quando você calunia alguém, você está matando essa pessoa. Quando você difama uma família, quando você difama uma pessoa, você está matando profissionalmente essa pessoa. Você está tirando dela a alegria de viver. Você está matando. Então, qual que é o espírito da lei? Não matarás. Não é somente não levar alguém para a sepultura. Muito mais do que isso. É você entender que você mata no seu coração. Você pode quebrar esse mandamento no seu coração. E Jesus veio para cumprir essa lei. Não matando ninguém, não odiando ninguém. E é por isso que mesmo quando estava lá na cruz, sendo crucificado, sendo cravado na cruz, qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Quando ele diz, eu vim não para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, em toda a sua vida, ele não matou, mas não matou não como os religiosos da época diziam que não tinham matado. Porque muitos se orgulhavam, já disse aqui que o grande problema que Jesus tinha lá, um dos problemas era uma religiosidade, pessoas orgulhosas, religiosos, orgulhosos, soberbos, presunçosos, que se diziam assim, ó, eu sou o cumpridor da lei, nunca matei ninguém. E vem Jesus para eles dizendo, hipócrita, você nunca levou ninguém para a sepultura, mas você já matou muita gente. Você já matou muitos sonhos. Você já matou muitas famílias. Você já jogou um jugo que as pessoas não conseguem viver. Você já matou muita gente, hipócrita. Outros diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para alguém com olhar impuro, você já adulterou no seu coração. E vem os hipócritas dizendo, nunca adulterei. E Jesus, você já adulterou no seu coração quando você desejou quem você não podia. Então você aponta o dedo acusador para as pessoas, sem saber que diante de Deus você é um adúltero. Já se enveredou pelo caminho da pornografia? Você já se enveredou pelo caminho da cobiça, do desejar algo no seu coração? Você precisa de arrependimento. Qual que é o problema daquela religiosidade, daqueles religiosos? Se eles não se vissem como pecadores, nunca haveria arrependimento. Por isso que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino. Quem é pobre de espírito, reconhece o seu adultério do coração. Quem é pobre de espírito, reconhece o seu homicídio do coração. Por isso que ele é bem-aventurado. Porque ele se considera carente da graça, carente do perdão, carente da vida de Deus. Esse é o sermão da montanha. Jesus está trabalhando em cima destas verdades. Ouvistes o que foi dito sobre a questão do jurar. Eu, porém, vos digo, não jure nem por Deus, não jure nem pela terra, não jure por nada. Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Que a sua palavra, como nos diz no passado não precisava de assinatura, precisava só o fio de bigode, só o fio do bigode, olha que eu arranco muito fio de bigode, só o fio de bigode já era suficiente para você saber que aquilo que você disse, você vai cumprir. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém... Como é que está aqui o texto bíblico?
Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olho por olho, dente por dente. Qual que é a intenção do olho por olho, dente por dente? Lembra que por detrás de cada lei, de cada preceito, há um espírito. Quando a gente pensa no olho por olho, dente por dente, a gente tem uma sensação ruim, né? É como se fosse uma coisa meio de toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente, é um negócio meio estranho. Mas a intenção divina não era o mal, muito pelo contrário. Ele apenas estava querendo que quem foi lesado não requeira do outro mais do que é justo. Por exemplo, tirou o olho, você não vai tirar a vida do outro. Então, o olho por olho. Não queira mais do que o que você sofreu. A intenção original era essa. Mas o que os fariseus ensinavam? Vingança, retribuição, no mau sentido. Não entendendo o espírito da lei, eles estavam querendo imprimir sobre o povo um espírito meio de, olha, você fez isso para mim, então a lei me permite tomar de você isso. Ensinavam de forma errada, o espírito era errado, a intenção era errada. Deus nunca intentou suscitar ou fomentar um espírito de vingança no meio do povo. É por isso que Jesus vem e explica o espírito. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem perverso. Se ele quiser te tirar a capa, dá a túnica para ele. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, não vá só 1 milha, vá além. Vá além. Se te ferir numa face, não pega a face dele para retribuir. Oferece a outra. Toma outra também. Estão entendendo, queridos? Compreende que tudo isso daqui tem a ver com o desejo de Jesus de tirar do coração do povo aquela visão de libertação do jugo do Império Romano. Bom, se eu estou sob opressão, o povo está querendo tirar tudo que eu tenho através dos impostos altos, e o Império Romano está querendo me trucidar, e esse povo dizendo, não pago mais, não pago mais, não pago mais. E vem Jesus dizendo, escuta, o espírito é outro. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vamos compreender isso no nosso coração, queridos? É o Sermão da Montanha, aquilo que Jesus está procurando nos ensinar a nós, que hoje não vivemos debaixo de um jugo romano, mas vivemos debaixo de outras situações, de outros jugos, que se processam naturalmente na nossa realidade. Amém? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Há 2 vezes em que Ele menciona para que você seja chamado filho de Deus. Nas bem-aventuranças Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu tive pensando, por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Nas bem-aventuranças, é a única vez em que ele fala para que se torne filho de Deus. Porque nas outras ele diz, porque deles é o reino dos céus, porque eles darão a terra. Mas filho de Deus é na condição de pacificador. Aí eu fiquei pensando no esforço de Deus para trazer pacificação. Nós éramos rebeldes. Nós éramos pecadores. Nós estávamos em guerra com Deus, por causa do nosso pecado e da nossa rebeldia. E Deus trabalhou muito para trazer paz. Lá em Romanos capítulo 5:1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E essa paz não foi de graça.
para conquistar essa paz com os homens. E olhe que quem promoveu a guerra não foi Deus em relação aos homens, foram os homens em relação a Deus. Mas Deus lutou tanto por essa paz, a ponto de ter de entregar o seu Filho, para que por meio dele pudesse haver paz. Queridos, Deus não poupou o seu próprio Filho para promover paz entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E por que nós não pagamos o mesmo preço para ter paz com as pessoas? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se Deus não poupou o único Filho dele para ter paz, porque o Evangelho é paz. A mensagem que nós pregamos é o Evangelho da paz. E se nós não nos empenhamos para ter paz com as pessoas, nunca seremos chamados de filhos de Deus. Você pode ser filho da guerra, você pode ser filho da contenda, você pode ser filho da disputa, da competição, da inimizade, mas não filho de Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E agora é o segundo momento em que ele fala sobre ser filho de Deus. É aquele que de fato ama o inimigo, ora pelo que persegue, bendiz ao que maldiz, porque assim sereis chamados filhos de Deus. Porque é Deus quem chama a paz, mesmo quem é inimigo. E é Deus quem ama, mesmo quem o aborrece. E a única forma de eu me tornar filho de Deus é tendo o mesmo espírito dele, a mesma essência dele e o mesmo coração dele. Assim a gente termina o capítulo 5. Mas no capítulo 6, nós vamos encontrar o que não vai dar para a gente ministrar agora, mas é apenas para a gente saber que tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa ver e ler e aprender. Na verdade, seriam os capítulos 6 e 7 de Mateus. Mas no capítulo 6, praticamente, ele está se contrapondo à postura religiosa dos fariseus, escribas e religiosos. Como eles faziam? Oravam em público para serem aplaudidos, reconhecidos. Quando eles iam fazer jejum, o que eles faziam? Eles descabelavam, sabe? Ficavam meio descabelado, ficavam com o olho fundo e passavam para as pessoas com cara de fome, só para todo mundo dizer, olha, ele está jejuando. Olha que homem espiritual, olha que mulher espiritual. E o que Jesus diz? Quando você for jejuar, lava teu rosto, troca de roupa, penteia o seu cabelo, para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque quem o faz para ser reconhecido, o reconhecimento virá dos homens e acabou. Você quis o aplauso, obteve o aplauso, está tudo feito. Mas quem busca algo a mais, não é para o outro, mas é para Deus. Então você vai orar, não fica orando em praça pública para que os outros possam te aplaudir na oração. Entra no teu quarto fechado, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, e de acordo com uma tradução espanhola, te recompensará publicamente. Ou seja, você entrou em secreto e Deus, porque você não buscou o aplauso dos homens, Deus que te viu em secreto te recompensará diante dos homens. Porque todo mundo vai ver, não porque você buscou o reconhecimento, mas todo mundo vai ver que Deus respondeu a tua oração. Todo mundo vai ver a tua oração respondida. Mas quando o mundo vir, não é porque você mostrou, mas é porque Deus, que te viu em secreto, te recompensou. Então a oração tem que ser dessa forma, o jejum tem que ser dessa forma, e quando você der esmola, não faça a tua mão esquerda saber o que tua mão direita fez. Isso não é literal. Jesus usa uma linguagem, Jesus usa muitas figuras de linguagem. Ele usa metáfora, ele usa antítese, ele usa várias formas de linguagem. Ele usa o exagero para poder tornar uma coisa assim bem clara, trazer um ensino forte. E ele usa também das comparações. Por exemplo, quando você der esmola, não faça tocar a trombeta diante de si. Por que ele usa a expressão trombeta?
Porque os gasofiláceos, na época dos tempos bíblicos, eles tinham a forma de uma trombeta. Então, quando alguém vinha dar alguma oferta, ele queria que todo mundo visse que ele estava perto da trombeta. Então, Jesus está dizendo, vai dar oferta, não faça tocar a trombeta diante de si, para todo mundo ver que você está ofertando. Ou ajudando alguém, faça no secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Amém, queridos? O Sermão da Montanha é lindo, ele vai transformando, vai mudando os nossos valores para que a nossa vida seja vivida com qualidade. Amém? Tinha muita coisa ainda para falar, no capítulo 6 e 7. Quem sabe a gente volte ainda nesses 2 capítulos na semana que vem. Mas nós vamos parar por aqui, na expectativa de que você leia em casa a partir de onde nós paramos e seja edificado com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar.